Boa noite, leitoras e leitores do Jornal Anhanguera. Nós estamos aqui em mais um Em Questão. Eu, Leandro Daer, e aqui ao meu lado, Veridiano Peixoto. Não tão iluminado hoje. Hoje Boa não tão noite. iluminado. Boa noite, Veri. É o frio, né? Mas enfim, estamos aí para mais um bate-papo com os nossos leitores. Nessa segunda-feira gelada, né? Do outono aí, novamente aí com esses desdobramentos das ações dos governantes. Muitos desdobramentos, né? Muito, né? Muitos. Apesar de fria, né? A segunda-feira começou quente, né, cara? Apesar de fria, segunda-feira começou quente. Na verdade, o domingo já estava bastante quente, né? Sim, Da metade do domingo para lá, né? Que começou a ventar, sim. mas já estava bastante quente para a gente aí. E para todo mundo que de alguma forma está vivendo essa pandemia junto com a gente, porque a gente também não é exceção, né, Veri? Não. A gente tá vivendo essa loucura toda, essa pandemia toda, né? Então é algo que tá todo mundo junto aí. Por isso mesmo que a gente, inclusive, vai falar sobre isso hoje. Sim, para não parecer assim, porque é muito comum, né? Principalmente os gestores da região. Acho que o único que não fala sobre o coronavírus assim é o próprio presidente da República, né? Mas governadores e prefeitos vêm se utilizando dessas lives, como diz. O caso do Dória são entrevistas coletivas para fazer as atualizações, enfim. Mas quando a gente fala que a segunda-feira ela começou quente, justamente sobre os desdobramentos que tem tendo aí no Brasil. O Brasil ele estava meio disputando aí se ele ficava em segundo, em terceiro com a Rússia, né? E aí teve algum momento que ele passou em segundo. Mas o destaque é a grande crítica da imprensa internacional sobre as ações que o Brasil vem. Essa é O Brasil uma. não. Pode falar. Isso é uma coisa que acordou. A gente estava falando segunda-feira quente, só para a gente fazer aí uns 5 minutos de um assunto geral, né? Sim. Para uma introdução. Toda a grande imprensa mundial hoje acordou questionando o presidente da República, o Jair Bolsonaro, sobre as ações, inclusive as ações que ele vem tomando perante a pandemia. Mesmo porque a gente alçou aí o segundo lugar muito rápido, né? Diante Sim. os outros países. Então, jornais de calibre internacional, e tipo The New York Times, e de calibre internacional The Guardian, e outros tantos jornais aí, expuseram críticas, expuseram textos, fizeram uma análise sobre essa crise, principalmente, Veri, sobre esse negacionismo, né? Essa espera de algo mágico que vai nos curar, né? Essa espera mágica. É óbvio que a gente sabe que está sendo feitas milhões de pesquisas, essas coisas todas, mas no momento não existe nada mágico. E o Bolsonaro bateu muito em cima da cloroquina, que hoje foi suspenso por tempo indeterminado pela Organização Mundial de Saúde. Só para você ter uma ideia, a semana passada nós tínhamos 1.143 casos em Santana de Parnaíba. Os últimos números hoje são 1.640. De confirmados, a semana passada tínhamos 326, hoje já temos, né? 456 óbitos, infelizmente, 11 e hoje 13, com os últimos números divulgados pela prefeitura. Então, a gente vê que é uma ascendente aí. Na realidade, assim, quando se discute muito a pandemia, né, eu pelo menos, a leitura que eu faço é algo que veio para ficar, né, mas aí cabe a questão de como isso está administrando. E um dado interessante, cara, a gente assistiu o nascimento, se pode atribuir esse termo a isso, né, a gente viu o surgimento lá na China, sentados no sofá do Brasil, o avanço na Europa, sentados no Brasil, vendo todo o que está acontecendo no Brasil, sentado, né, acompanhando, e aí você assiste também a Europa gradativamente se recuperando, sentado no sofá. O que eu tenho uma preocupação, Lê, é que, assim, não é que o Brasil vai ser o epicentro, a América do Sul já é considerado o epicentro do problema, mas, assim,
a nossa recuperação tardia, não só em termos de economia, em termos de sair do isolamento, mas a nossa inserção nesse mundo, nesse novo mundo que está aí. Tá? É inevitável, nós estamos vivendo, vai ser o DC, depois do corona, né? Essa alusão aí. É como que o Brasil vai se inserir, né? Porque o Brasil, isso é fato, nós vamos sair em frangalhos. Todos os nossos setores, eles estão, eu não sei se eles estão detonados ou está se revelando o quanto a deficiência dos inúmeros setores, mas eu acho que realmente é necessário haver uma preocupação, como que o Brasil vai se inserir nesse novo mundo, como que a gente vai saber lidar. Infelizmente, essas decisões muitas vezes acabam caindo na questão política, né? As decisões políticas que estão sendo tomadas. Enfim. A gente vinha conversando, né? A gente vinha conversando sobre isso, sobre a politização. Inclusive, é uma discussão muito grande sobre a politização da coisa toda, e eu acho que a gente já está partindo para um outro ponto, que é a judicialização do negócio, né? Mas antes, só de você comentar, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Lorena, por Marcos, por Eduardo Paes, para Tatiana Nunes, também para Giovana Goodman. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, gente? Para o Renatinho, para a Rosana Cardoso, boa noite. Tá? Então, houve uma judicialização dessa coisa toda, né, Veri? Que é uma coisa muito perigosa. Eu acho perigosa. Eu não sei o que as pessoas acham especificamente, mas eu acho muito perigoso isso. Então, Leia, porque é inevitável, vamos dizer, há uma politização, a gente está enxergando aí uma crise política que está levando a uma crise institucional, né? Que ela está pegando setores aí, quando a gente fala setores governamentais, no caso o executivo federal e o executivo estadual, essa briga, é vídeo divulgado, chama o cara disso, chama o cara daquilo, então a crise se intensificou muito, né? E aí quando nós trazemos isso para o nível regional, é inevitável. Cara, haverá eleições esse ano. Sim. Haverá eleições esse ano. O que difere, de repente, esse bate-boca que está havendo entre os governadores e o presidente? Se verificarmos, os caras estão aí há 1 ano e 6 meses do mandato. Eles têm pela frente ainda 2 anos e meio. Né? Agora, os prefeitos, as eleições são esse ano, né? O Barroso que agora, José Roberto Barroso, né? Se eu não me recordo o nome, o ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, então ele propôs, eleição haverá. Então, os prefeitos que estão no mandato aí hoje, eles vão cumprir o mandato até dia 31 de dezembro e dia 1º de janeiro. Se a eleição ela vai ocorrer em outubro, novembro ou no dia 31 de dezembro, é outra questão. Mas no dia 1º de janeiro, teremos aí. Então, não adianta falar, não estamos preocupados. Sim, eles estão preocupados. Isso é um fato, a questão da governabilidade. Eleição, né? Sim, a questão da governabilidade, da manutenção de ações que estão sendo tomadas, passa por um processo eleitoral. Então, eles estão. Aqui no nosso caso, regionalmente, né, com exceção do Elvis, que não vai poder concorrer à reeleição, mas com certeza vai querer manter o grupo político no poder. Alguém, né? Isso, que ainda não revelou esse nome, né? Talvez agora ainda vai demorar um bom tempo. Com exceção dele, e me parece, não sei se o Gregório em Pirapora também, todos os outros estão correndo, então não adianta. Então, atitudes e ações impopulares pode resultar realmente, aí pode determinar o rumo das eleições. Só ressaltando aí, então nós passamos por um processo de politização, isso é fato, e agora nós estamos passando por um processo de judicialização dessas ações aí. Então, mas é isso que eu queria falar. Só para voltar no processo de politização, eu não sei se essa é a sua percepção, mas os prefeitos da região, principalmente a gente fala da região, mas vamos focar Parnaíba, eles seguem as diretrizes, né, os protocolos impostos aí pelo governo estadual, no caso do Dória. O Dória já dispensou o lockdown, mas disse que vai prorrogar aí a quarentena de forma inteligente. Então, até agora, tudo que ele fez não foi inteligente. Não foi inteligente. Né? E aí, nesse caso, eu só aproveitei isso para dar seu gancho, nesse caso cai a judicialização, como é o caso que nós publicamos lá
a abertura do Armarinho Fernandes e de uma academia em Osasco através de uma liminar, né, cara? Olha que loucura isso, né? Sim, cara, a impressão que se dá, desculpa, é uma opinião pessoal, mas a impressão que se dá é que o Dória, ele mantém o gabinete do edifício Matarazzo, né, que é a sede da Prefeitura de São Paulo, com uma extensão do seu gabinete. Então, se começamos a pontuar, é assim, tal, então a cidade de São Paulo decretou a primeira ação conjunta, suspensão das aulas e férias escolares. Beleza, Parnaíba adotou também esse protocolo, suspendeu e depois teve férias para os professores, aí todo mundo voltou. E aí depois veio, não, vamos agora bloquear vias em São Paulo. Se dá certo, a gente estende. Não, não deu certo. Vamos fazer um rodízio estendido. Onde? Na capital. Se deu certo, beleza. Ah, não, vamos voltar com rodízio. Deu certo, não deu. Agora vamos com mega feriadão, né? E aí não deu certo também. Então, a expectativa de hoje era que realmente ele viesse a público e falava, cara, não deu certo, a taxa de isolamento não chegou aqui e vamos decretar o lockdown. E aí, não, agora ele vai tomar uma forma inteligente de uma quarentena, certo? Mas o que me deixa em dúvida, Lê, é que no dia 15 de abril, o Supremo Tribunal Federal, ele concedeu, né, uma espécie de autonomia, tanto aos governos estaduais quanto aos governos municipais, para lidar com uma situação como essa. E o que você viu regionalmente é seguir a cartilha do governo do estado. E são realidades diferentes. São realidades diferentes que parece que não surtiu efeito. Hoje, a cidade de Osasco, ela é a segunda cidade com maior número de casos confirmados e o número de mortes, sabe? Então é um ranking que eu acho também, cara, eu não acho bacana você ranquear mortes, eu não acho bacana você ranquear onde morre mais, onde tem mais casos, mas enfim, nós temos aí, Osasco está figurando como a cidade com o maior número de óbitos, segundo maior do estado, segundo maior de casos, que supera até mesmo alguns estados, e o que está acontecendo? E aí, entrando na questão que você falou, Osasco é uma cidade, quem conhece Osasco, é uma cidade que ela teve um processo de transição industrial para o setor comercial. Então, a cidade vive do comércio. A principal rua deles, a principal rua de Osasco é a rua do Antônio Agu, que é o segundo maior ponto comercial do Brasil, só perde para a região da 25 de março, que está tudo fechado. Mas aí o que começou a acontecer com a judicialização, para entender, né? Então as lojas abaixaram as portas, estavam proibidas, enfim. Aí o Armarinho Fernandes, que eu acredito que o segmento deles, da loja de departamento, é a maior do país, entrou na justiça e conseguiu reabrir as portas. Então, na quinta-feira, reabriu as portas, filas, aí uma academia na Vila dos Remédios também, né? Que o jornal Giro SA até noticiou e nós acabamos compilando a matéria também, né? E aí o que aconteceu? Conseguiu uma liminar. Então, imagina, uma cidade que ela vive do comércio, o principal meio é comercial, e aí você tem duas empresas conseguindo na justiça o direito de reabrir, isso dá um precedente para que outros abram, né? E aí, exatamente. E aí você começa, nós acompanhando os comentários na nossa página, ele está muito dividido realmente, né? Porque tem pessoas que falam, não é legal abrir. Já tem pessoas que falam, não, tem que abrir, porque a questão aí do desemprego e tal. Mas se chegou a esse ponto da judicialização, é porque algo não deu certo. Ou essa quarentena. Isso, ou essa quarentena ela foi tardia, né? Não foi tomadas as atitudes adequadas. Não vamos fechar os aeroportos. Lá atrás, não, porque vai ter uma crise aérea. Cara, foi divulgado ontem que me parece que a Gol e a Azul vai retomar as atividades nesta semana no aeroporto de Congonhas, que é o segundo maior aeroporto em número de fluxo de pessoas do Brasil. Então fechou, as companhias estão paradas, tem companhia, então está todo mundo parado. Então, quando você começa a procurar justiça para ter direito a essa volta, significa que a atitude das vossas excelências, deixar isso bem claro, não deu certo. Então, não porque assim, eu acho também que existe uma coisa muito difícil, né? Que é entre a vida e essa associação vida e economia, não quero entrar na discussão, mas é uma coisa
muito difícil, mas tem um cara chamado Jacques Lacan, que era um psicólogo. Psicanalista francês. Esse cara, eu gosto. Isso. Jacques mas Lacan. É que sabe por quê? Porque o Conrado Caligares falou na Folha de São Paulo também, que ele falou entre a bolsa e a vida, né? Tem um ladrão, pede para você passar a bolsa. Se você não quiser entregar a bolsa, você pode ser morto e o cara levar a bolsa. Você entrega a bolsa, essas coisas todas. Então fica muito difícil para a gente saber o que cada um vem sofrendo, né, Veri? Porque assim, a doença, ela é até a infecção é democrática, mas a cura e os seus efeitos, né? Os seus efeitos e a prevenção não é democrático, né? Então é uma coisa muito difícil da gente discutir. Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o Wendel Renato, boa noite. Tem algumas perguntas aqui que a gente vai fazendo, depois no final a gente tenta responder, falando que isso aqui é um bate-papo e a gente é jornalista, a gente não é... Eu, no meu caso, nem jornalista, eu sou de formação, jornalista de formação é o veridiano, mas algumas coisas do tipo, por que o Armarinho Fernandes não conseguiu em São Paulo? É exatamente isso que a gente vem falando, né? O STF fez com que ele promoveu a autonomia das cidades e estados. Então, verdadeiramente, eu não saberia dizer. Eu acho que entrou junto a Osasco, a loja de Osasco deve ser independente, por isso que deve ter conseguido. No caso do Armarinho Fernando, né, me parece que a loja também do Tatuapé, ela conseguiu uma liminar, porque eles alegam na questão de essenciais, né? O próprio cara lá da Havan mesmo, Luciano Hang. Luciano Hang, há indícios que o cara tá vendendo arroz e feijão nas lojas dele para que possa abrir as lojas, né? Mas no tocante, quando eu cito Osasco, é porque Osasco é uma cidade essencialmente comercial. Ao contrário de Barueri, que está concentrado no setor de serviço, que o cara pode fazer a home office. Parnaíba, que é um misto, né, de setor de serviço, tem uma parte industrial. Cajamar, que é uma parte de industrial e logística, como Itapevi e Jandira. Osasco, o que Osasco... Vamos resumir, Osasco, né? Industrialmente, Osasco, ela não tem. Você tem lá a sede do iFood, que é um setor de serviços, né? Você tem... Sim, você tem Mercado Livre, que boa parte dessas atividades elas podem ser feitas de maneira remota, mas aí você tem três shoppings, e você tem uma rua comercial. E aí vem a preocupação também, Lê, porque assim, a referência é Antônio Agu, tudo bem, ela tá fechada, as portas, mas na periferia tá tudo aberto. Tá tudo aberto. E aí, quando você vê a questão do contágio, né, apesar que o prefeito Rogério Lins, as informações que ele está passando aí sobre os contágios, que nós já falamos que é uma subnotificação incrível, uma cidade que tem aí, que é a segunda cidade, ele falar que um determinado bairro só tem 6 casos, não. Ou divulga tudo ou não divulga nada. Ou divulga tudo ou não divulga nada. A gente sabe que ou você age com uma transparência, ou não vou agir, tá, mas vou pregar o terrorismo. Realmente, o vírus ele está espalhando o terror em todo lugar do mundo, né? Não vem com essa questão. Agora, sim, a gente está recebendo relatos, né? Tanto na nossa página, porque a situação na periferia, ela é preocupante, de bares abertos, de baile funk que está ocorrendo em determinadas regiões, e, cara, a Antônia Agu faz parte de Osasco, ela não é toda Osasco, né? Ela é comercial, nos bairros que as pessoas estão morando, então, precisa realmente, e isso é preocupante, porque... Como é um setor de serviço e comercial, se 2 conseguiram uma liminar na justiça, isso também pode se estender a muitas pessoas. E aí passa aquela falsa sensação, Lê, que tá tudo legal. Tá tudo correto. Tá tudo legal. Tá tudo correto, né? Então, isso daí eu acredito que é uma consequência de ações que não deram certo. Então, só para a gente ter um parâmetro aí, que eu sempre... Eu brinco não, mas sempre para a gente ter um parâmetro, no início da quarentena, que foi aqui em Parnaíba, né, e também no estado de São Paulo, eu devo morar num dos piores lugares do mundo para se estacionar, você sabe muito bem disso. A rua da minha casa é quase impossível de você conseguir um lugar,
Eu moro bem no centro histórico de Parnaíba. Por um tempo, por umas 2 semanas, 20 dias, a rua ficou completamente vazia. Hoje você também já encontra dificuldade para estacionar na rua, então é que a vida vem se normalizando de uma certa forma. E essa normalização é uma coisa que eu queria também, eu queria pôr aqui para discutir uma coisa. Essa normalização ela só não acontece na educação, né, Verei? A escola continua fechada, as ações isso é uma coisa que eu acho que preocupa todo mundo. Eu vou falar balcão, mas não seria esse o termo, os dois lados do balcão, né? Quem está do lado de lá do balcão, que é o profissional de educação, quem está do lado de lá quem está do lado da lousa, quem pode escrever na lousa, e quem tem que ler a lousa. Né? A família daqueles que precisam ler a lousa. Então, é uma coisa. Porque, assim, eu não sei se você leu, a gente tem recebido bastante mensagem, bastante e-mail de profissionais da educação falando desse estresse, dessa coisa, desse processo todo aí que tá deixando todo mundo meio maluco, né? Assim, aproveitando a deixa, na realidade, assim, as consequências, o coronavírus, ele descortinou, né, a ineficiência da nossa estrutura, tá? Total, todas, né? Total. Então, é assim, o nosso sistema de saúde é um sistema totalmente despreparado, tá? Não há. Sim. Aí veio a pandemia e aí 1 mês, 2 meses conseguiram estruturar, tal, mas durante décadas nada foi feito. O nosso sistema de transporte é um sistema de transporte extremamente medíocre, né? Tá nítido aí, cara. Que adianta você pregar rodízio de carro e você jogar as pessoas dentro de um transporte público lotado, né? Segundo os dados transporte ruim, né? Transporte ruim. Segundo informações, o parâmetro de contágio de um transporte público é semelhante de um hospital. A diferença é que no hospital as pessoas sabem que há pessoas doentes e até se protegem mais. Agora, no transporte público é horrível. Economia, nem dizer. Na educação, é incrível os números. A educação, a pandemia, em 2 dias, ela parou praticamente 1 bilhão e 680 milhões de estudantes em 177 países. 65 milhões de professores foram assim. Então, as pessoas não estão dando tanta importância dos desdobramentos. Aí a educação, como que, cara, a educação ela é feita de ano letivo, né? Diversos aí, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo vem trazendo informações que, como vai ser o pós? A paz que se hoje fosse passado uma normalidade, coronavírus está controlado, tem pais que já deram entrevistas que falaram que não vai mandar os filhos para a escola, porque ainda tem a desconfiança de que a criança, o adolescente, o jovem, porque muitas vezes ele vai manter um comportamento, passar a mão na boca, no olho, sabe? São crianças. Então, aí o que se vê? A educação, ela está parada, né? E a gente está vendo o impacto aí do Enem, o Enem que teve que entrar na justiça, o Supremo Tribunal Federal decidiu, falou, vamos parar com a brincadeira, e antes disso o governo federal estava veiculando propaganda na TV, não, vamos fazer o Enem e tal. Gente, não é. Hoje ficou claro que a educação é um fator extremamente visível de desigualdade social. Você falou que o vírus ele foi democrático na infecção, ele pode não ser tão democrático na questão de tratamento de saúde, mas ele é muito mais avassalador no que se diz respeito à educação, né? E se a gente traz para a nossa realidade, a realidade aqui de Santana de Parnaíba, na qual nós temos colégios extremamente caros, com toda uma estrutura, né? Se você pega aqui a região de Alphaville, a região de Tamboré, que mensalidades em média de 4 a 6 mil, 4, 5 mil reais, e aí a gente traz para nosso sistema de educação público, que é municipalizado, que até o ano passado foi veiculado olha, temos o melhor IDEB, temos o melhor isso, temos o melhor aquilo, e você se depara numa situação hoje, que é bom destacar, a maior ação da Secretaria de Educação de Santana de Parnaíba hoje, sabe o que é? A distribuição de marmitex, que é algo extremamente válido, é louvável, você está entendendo? Mas é a maior ação.
E como que fica realmente essas crianças do pós-pandemia? Como que você vai atribuir um sistema remoto, um online, sabendo que você tem uma grande parcela que o cara não tem acesso a nem água, nem luz. E o cara, de repente, ele tem um celular, um único celular na casa, que ele vai estar só disponível esse celular a ele no período da noite, quando o pai e a mãe chegam. E aí que eu falo de seguir aquela cartilha do governo do estado. 60% dos alunos da rede estadual não assistiram uma aula, Então, vamos fazer a TV escola, vamos entrar com a TV cultura. Então, não houve uma preocupação, vamos impor isso, E aí, essa é uma realidade de escolas particulares, porque a tecnologia, ela já faz parte do cotidiano das escolas particulares. Tá? Então, você entra na sala de aula, tem um data show, e quando eu falo do cotidiano, é até o manejo, tanto do aluno quanto dos professores. Certo? Então, Sim. O professor, ele dá aula numa escola particular, com uma turma reduzida, ele já está fazendo uso dessa tecnologia pelo menos há uma década. E aqui em Santana de Parnaíba, que não, eu cito Santana de Parnaíba porque a nossa cidade é a única cidade com sistema municipalizado, de saúde, total, com investimento que corresponde a 25% do orçamento. Eu acredito que eu acredito que esse ano girou em torno de quase 280 milhões de reais. Você vê, e é nítido, pessoas te procuraram, professores que falaram, cara, e aí? Não é que o professor ele não consegue dar aula, ele não está habituado com o uso da tecnologia no seu dia a dia. Ele não está habituado, como o aluno também não está habituado nessa questão. Mas sabe uma coisa? Isso é uma discussão que me incomoda um pouco. Porque sabe uma coisa, Veridiano? Como que você vai fazer um planejamento para o mesmo aluno que pega a marmita como que você vai usar essas duas vértices, sabe? Esses dois pontos. O cara que pega a marmita, ele não tem o que comer. Supostamente. Supostamente ele está precisando da merenda para fazer base da alimentação. E como que você me lança uma plataforma de online, de estudo online, fazendo essas coisas para esse mesmo aluno? Você entendeu? Para esse mesmo universo de aluno. Então, é muito destoante. Não é? Você não acha distoante? Porque, assim, como que a criança que está indo lá naquela fila para pegar a marmita pode ser a mesma criança que vai ter dinheiro para pagar pré-pago, vai ter dinheiro para pagar essas coisas todas e fazer o uso da internet para estudar, entendeu? Sim. E aí é interessante. Mas está falando... a gente está numa situação de pandemia, a gente está num sistema de colapso já faz tempo. A gente está no sistema de colapso na saúde, na educação já faz um certo tempo. Mas hoje, pelo menos o que nós vemos, é assim, não houve uma preocupação anterior a fazer o uso dessa tecnologia no cotidiano. De repente, o cara pode não ter a internet, tá, tudo bem, o cara pode não ter a internet. Agora, suponhamos, se todos tivessem internet hoje em Santana de Parnaíba, todos os alunos, será que conseguiria resolver a situação? Não conseguiria resolver a situação, porque não estão habituados. E aí a gente não vai julgar se o professor ele faz... Não é obrigação, tá? Se o cara ele vem seguindo um plano, uma ação pedagógica, no qual em nenhum momento tá lá, olha, professor, a sua sala de aula está equipada, você tem data show, você tem isso, você tem aquilo, então dá para fazer o uso. Você não tem a adoção da tecnologia inserida na sala de aula. Gente, isso daí, desculpa, isso já veio ocorrendo há décadas. Isso já veio ocorrendo há décadas, até em algumas... Então, hoje você se depara, eu até vi um vídeo do secretário de Educação, que ele diz, que não vamos deixar ninguém para trás, que a nossa educação, nós vamos voltar a isso, tal... Aí eu levanto isso como que você vai não deixar ninguém para trás? Como que você tem aulas, você tem salas de aula com 40 alunos, a média, pelo menos na rede pública de 40 alunos, que os professores têm 4, 5 salas, são 250 alunos. Como que você vai proporcionar um plantão de dúvidas para esses alunos via aplicativo? Via aplicativo, como que você vai... E aí você, tudo bem, os alunos vão participar, mas muitos desses alunos só têm um celular em casa, e o pai só chega às 8 da noite. E esse professor, ele segue aquela grade horária, aquele horário dele, das 7 ao meio-dia, da 1 às 6, ou no período noturno.
sabe? Então é assim, não estou falando que o erro veio de agora, simplesmente nós só estamos colhendo as consequências da falta de investimento lá atrás. Né? E certeza, a desigualdade ela está presente, a educação, como você disse, ela é um vetor, talvez ela é o único vetor possível de tirar a pessoa de uma situação de miséria para uma ascensão profissional, e você não existe outra forma. E você faz uma questão como essa, sabe? Então, existe uma preocupação com o psicológico desses professores também. E aí, eu já adiantei suas férias, né? Adiantamos as nossas férias. Então, se a pandemia ela terminar agora em agosto, você vai seguir agosto direto, os caras praticamente acabando com o feriado, e aí? Esse professor ele pode ter um colapso nervoso, esse aluno também, porque está sendo passado para ele o seguinte: o coronavírus, ele mata e ele é pego com o acúmulo de pessoas, tudo bem? Tudo bem. Imagina esse professor no primeiro dia de aula com 40 alunos dentro da sala. Não houve uma preocupação, não está havendo uma preocupação com o profissional, com esses alunos, tá? Parece que há uma preocupação com a estrutura, precisamos manter a estrutura. Sabe? E essa estrutura, ela já provou que ela é frágil, cara. A educação ela é feita por pessoas e para pessoas, tá? Ela é isso. A figura do professor, ela tá agora ver o quanto o professor ele é importante, ver quanto a participação do aluno ele é importante. Tá? Então, as políticas, ela tinha que ser realmente discutida, você tinha que fazer uma avaliação, você tinha que conversar com os professores, Bom, mas são muito professores, mas espera aí. Então, você tem que fazer isso agora, você tem que preparar sua aula, você tem que ficar disponível, e os alunos não estão. Sabe? Você acha que... E tem uma outra coisa, né, Veridiano? Nenhum professor desse, primeiro que ele foi, a gente está estourando o tempo, mas só para a gente finalizar. Primeiro que ele foi pego aí, como diz aqui em Parnaíba, de calça curta. Foi um atropelo, foi violento. Você falou, são milhões de profissionais e de alunos tirados de uma hora para outra do seu ambiente educacional, daquele ambiente que você tinha supostamente controle de todo o ambiente e tal. Agora é o seguinte, como que fica a produção audiovisual? Porque foi falado para o professor o seguinte: você vai ter que entrar na live, você vai ter que gravar a aula, você vai ter que passar, sabe, sem ter... Eu conheço, e eu particularmente ajudei muita gente a produzir isso aí, entendeu? Eu falo, olha, a câmera você põe isso, você grava assim, olha, depois você manda assim. Porque não existia uma base de apoio ao profissional que eu digo, ao professor, para produzir isso, entendeu? Ele foi tirado da sala de aula e simplesmente falando para ele o seguinte: você tem que fazer, se vira. Sim. Claro. E só para finalizar, para a gente não estender, é isso que se torna preocupante, porque há relatos também, né, que não houve processo de padronização. Você tem um calendário, você tem algumas diretrizes que você tem que seguir, mas cada escola está seguindo de uma maneira. E há professores que dão aula em mais de uma escola. Então, o cara na escola X, você faz desse jeito. Então, você coloca vídeo, coloca no YouTube, beleza? O professor da outra sala, você manda via WhatsApp. Então, não há uma padronização. Cara, e a gente sabe que o professor, a pressão, ela é muito grande, né? E em Parnaíba, vamos dizer, a pressão por resultados, precisamos melhorar isso, ela é grande. Por quê? Porque a educação ela é utilizada como viés de propaganda da administração. Não tem como negar isso, tá? Ela é utilizada como um viés de propaganda, de comparativo, somos melhores que isso, somos melhores que aquilo. Infelizmente, na escola, na faculdade. Isso, todos os alunos na faculdade, até 2020, o discurso do prefeito Elvis, nós temos o melhor IDEB do Brasil, então não é um reconhecimento, olha, temos, beleza, não, isso daí é utilizado como viés de propaganda de administração. Tá? E agora, essa questão, temos a melhor coisa. Não, existe uma grande preocupação, tá? Existe uma grande preocupação. No meu ponto de vista, tinha que se preocupar com o bem-estar desses profissionais, o bem-estar destes alunos, sabe? Para depois procurar ver se essa ferramenta X é adequada, que já está provado que não é, né? Então, a gente tem que repensar, porque, cara, quando a gente sair dessa situação, o setor de educação, cara, vai ter escola que vai quebrar,
sabe? Tem escola que vai quebrar, tem aluno que vai realmente perder, porque educação é uma continuidade, cara. Você não tem que, de repente, cortar, ela é uma continuidade. Então, o que foi estudado lá em janeiro presencial, vai ter que ser retomado. Sabe? O aluno não é robô, cara. O professor não é robô que você joga um disquete lá, ou um filme que você dá pausa e daqui 1 ano você volta naquele trecho. Não, não é assim. Tá? Então, eu acredito que tem que rever essas questões. Como eu falo, a educação ela é feita por pessoas e para pessoas. Tá? Você pode até dar acesso, mas você não dá uma equidade de acesso, né? Eles não são equivalentes o acesso para esse aluno que tem aí que tem o compromisso até de pegar a marmita na fila da escola com o mesmo aluno que tem uma vamos deixar claro, da máquina, né? É importante. Essas são uma referência, eu acredito que regionalmente foi a melhor ação voltada por uma questão de assistência social. Mas, infelizmente, ela é a maior ação da Secretaria de Educação. Sim. É algo que não poderia aí estar diretamente vinculado. Vinculada, né? Sim. Só aproveitar aqui, então, antes da gente fechar esse papo que estava bom, com a Djé Vieira, fez umas perguntas aqui do partido. Não dá tempo para a gente responder tudo, porque senão a gente perde a linha de raciocínio também, às vezes. Muitas vezes. Muito obrigado também, muito boa noite para Maria Olívia Barroso. Vocês acreditam que os prefeitos da região estão repensando seu posicionamento e querendo desvincular sua imagem do governador? Maria, eu acho que a gente vai saber disso a semana depois do dia 31, depois do dia 31 agora. Eu acho que nos próximos dias essa novela né? A gente vai ver como que vai funcionar isso aí, né? Engenharia de estruturação, muito obrigado. André Bastianon, boa noite, muito obrigado pela presença também aqui. O André também que falou, inclusive, lá também sobre a educação na live dele. Eu vi aqui também o Marcelo. Marcelo, brigadão, obrigado pela audiência, pelos comentários. Comentário gigante, mas o Marcelo fez uma outra coisa aqui, uma outra ação do EAD. Marcelo, eu estou fazendo o EAD e sei quanto é difícil da inclusão digital. É difícil pra caramba. Eu que sou um velhaco e prefiro, como o Veridiano diz, que educação é feita de pessoas, é difícil você ter essa ação EAD, porque você assiste é como se você assistisse uma palestra, né? Então eu não curto muito, embora eu esteja fazendo algumas coisas aí. Boa noite, Cristiano, Rony, também Cris, Rony, tudo jóia? Então é isso aí. Semana que vem a gente volta. Muito obrigado pela audiência e pela paciência e também pela interação. A gente nunca se esqueça, curta e compartilhe, né? E siga lá a página do Jornal Anhanguera. A gente está sempre por lá postando e trabalhando e fazendo o melhor. Inclusive, tinha uma notícia que a gente subiu aí há 1 horinha, mais ou menos, exatamente sobre o lockdown e a prorrogação aí da quarentena pelo governo Dória. Tá bom? Muito obrigado, Veridiano. Boa noite. Obrigado. Até segunda-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Eu acho que com notícias melhores, né? A gente sempre torce para notícias melhores sempre. Ok? Boa noite, pessoal. Veri. Um abraço. Boa noite. Estouramos aí quase 8 minutos, mas acredito que foi válido. Beleza? Foi válido. Beleza. Tá bom, gente. Uma boa noite. Obrigado. Tá bom? Boa noite. Obrigado.